é o conteúdo que está dentro do seu aparelho psíquico. Aí até coloquei aqui, ó, não deixa ele sair a nível do mar. Então, para e pensa comigo, eu não tenho aqui um desenho de um iceberg. Então, tem a pontinha do iceberg, aí ele é como assim, né? A pontinha ele vai abrindo aqui. Então, o nosso recalque que eu falo, o nosso inconsciente, ele está na parte maior, na parte de baixo. Então, se a gente pensar no contexto geral, a maioria do que nós vivemos, do que nós já vivenciamos, ele está nessa parte maior, que é aqui de baixo. E aí ele tem essa parte intermediária, que aqui fica o nosso id, nosso ego e nosso superego. E aí vem o nosso consciente. Então, a gente tem três aqui, né? Tem três partes. E aí, nosso aparelho psíquico fica nessa parte, né? Nosso inconsciente fica nessa última parte, que é a maior parte. Então, ali ficam nossos recalques. E como que esses recalques aparecem pra gente? A nível de projeção, a nível de sonhos. Então, quando eu falo assim, fulano sonhou e tá falando que sonhou com fulano, ainda assim ele tá fazendo uma projeção. O sonho é dele. O sonho fala do sujeito, o sonho não fala do objeto. O sonho fala daquilo que eu desejo, né? Do meu pulsão mais primitiva, porque isso nasce com o ser humano, nosso id, né? Então, quando eu sonho, e aí é uma forma de recalcar aquilo que eu vivenciei, ou aquilo que é um desejo muito profundo, eu faço esse apontamento no outro. Então, eu acho que é com o outro. E quando a gente sonha com animais, a gente fala da sua psicossexualidade. A gente não tá falando de cobra, de mentira, de traição. Não tem nada disso. Isso aí é lendas. Eu acho que tem até um livro tal de Bidu, eu acho. Não sei, porque comentaram comigo desse livro que fala sobre essas questões dos sonhos. Isso aí é balela, tá? Não precisa acreditar. Tem gente que fala assim, ai, Paula, mas eu sonhei, foi um poder de intuição que eu tive. Isso não funciona, tá? Não precisa, assim, viver de forma melindrosa com essa questão, porque não existe, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, tipo um iceberg. Falamos de duas tópicas, né? Que é a tópica topográfica, que é o que eu disse aqui embaixo, essa tópica topográfica. E aí tenho que é o consciente, e o pré-consciente e o inconsciente. Então fica aqui na tópica topográfica, que é o consciente em cima, e aí na parte mais profunda, o inconsciente e o pré-consciente. Então, o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Então, são divididos em três. E eu coloquei a tópica do id, do ego e do superego, que fica no meio, né? De forma mais centralizada. E o recalque está na topográfica, que é aqui embaixo, aonde fica submerso ao seu inconsciente, totalmente reprimido, e ele se manifesta agora. Né? Não fica escondido como se fosse um quartinho escuro. Ele vai se manifestar de alguma maneira. Vai ter que sair esse recalque. E ele sai através dos sonhos e projeção. E aí eu coloquei assim, a única pessoa que pode gerar com o incômodo, a única pessoa que pode gerar com algum incômodo é você mesmo. Ai, mas o Paulo, o outro se incomoda muito com o meu jeito. Mas assim, na verdade, olha só que interessante isso. Às vezes a pessoa fala tanto pra gente mudar tal coisa, a gente quer tanto mudar o outro, que aquilo acaba sendo fixado na nossa memória e a gente passa a acreditar que de fato a gente é. Então, às vezes a gente vai querendo se moldar tanto ao outro, a gente acaba se perdendo de forma inconsciente, não conseguindo enxergar isso e acaba perdendo a gente, né? Você acaba se perdendo para que o outro se encontre em você. Isso é muito forte, né? É a maior causa de baixa autoestima, a maior causa de insegurança. Quando a pessoa quer te moldar o tempo todo e aí você acaba fazendo o que ela quer, que é o desejo dela, e aí você se torna quem ela deseja ser. Então, quando a gente fala assim, mas eu fui muito reprimida, tal, na minha infância, é porque fala de uma criança que a mãe depositou todos os desejos, né, mais primitivo que a gente fala do id, e não segurou, né, nesse ego, nesse superego, não foi introjetado, e ela se acomete, assim, ela começa a achar que aquela criança precisa ter os sonhos dela, fazer uma faculdade que ela queria fazer, que ela tem que casar com uma pessoa que ela acredita ser o ideal para ela e não para o filho. Isso, assim, acontece muito, mas muitas vezes eu tô falando com alguma mentorada minha, ou às vezes eu já fiz o curso, né, que aquele foi Transforme-se Autoestima em 28 dias, que a gente percebia o quanto tem a validação dos pais nos nossos sonhos, a gente necessita dessas validações, mas na verdade não passa de projeção, né? E aí vem esse ciclo da autossabotagem. Meu avô projeta isso na minha mãe, minha avó e meu avô projetou isso na minha mãe projeta em mim, e com certeza você vai projetar isso nos seus filhos se isso não for desenvolvido, né? Se isso não for ressignificado na sua vida, esses mecanismos de defesa. Aí eu coloquei assim, quando tanta gente te irrita,
Será que são eles os errados? Os mecanismos de defesa, eles querem te proteger. Imagina quando a gente é uma pessoa insegura, damos total poder ao outro para nos colocar na forma que ele quer. Então, quando a pessoa chega e fala, não gostei dessa roupa aí, não. Na verdade, ela não sabe se ficou boa pra você ou não, ela tá olhando pros olhos dela. E aí ela fala pra você assim, mas eu não gostei, achei que ficou estranho, e começa a implicar muito, querendo muito te moldar. E eu falo isso de amizades, eu falo isso de relacionamentos, relacionamentos interpessoais, de família. Quando a pessoa quer te moldar muito, é porque ela não consegue mudar ela. E aí ela vem o tempo todo querer moldar você, querer moldar o outro. Não só com você, ela tenta moldar o tempo todo o outro. Aí eu coloquei, muita gente fala que marido, filho e tantos outros querem mudar. Então eu te pergunto, por que você não quer mudar você? Porque você não consegue. E aí isso é difícil. Eu falei aqui, você vem condicionado a esse ciclo da autossabotagem de muitos anos. E aí você quer mudar de uma hora para outra, ou com apenas um cursinho motivacional, uma palestrinha que eu vou ali em 3 dias e eu acho que tá bom. Nossa, eu falo assim que eu canso de ler vários livros, eu leio sim, literalmente todos os dias, acabo estudando todos os dias. E aí a pessoa chega, ela quer mudar do dia para noite algo que incomoda nela há muitos anos, ou algo que incomoda no pai, ou algo que incomoda na mãe. A criança foi condicionada a isso. Eu vou fazer uma próxima live, eu acredito que seja essa da terça-feira, falando justamente isso, como que nasce, né? Se a criança já tem, enquanto feto, enquanto está se fecundando o espermatozoide com o óvulo, ela já tem a estrutura do seu consciente ali, o inconsciente sendo produzido, então você imagina o quanto que ela não vive. Então a gente já tem estudos que mostram que até criança na fase dos seus 40 dias, ela já desenvolve tais mecanismos, aí depois ela entra nessa fase da libido, né, que eu disse que não tem a ver com a libido em si, ela entra para essa fase de que ela começa a sentir o prazer, né, da sucção, então mamar, sentir pela boca, e daí desce para a fase anal, onde ela começa a sentir o prazer, né, das fezes, de segurar e de soltar, que também fala do prazer, fala da neurose, da compulsão. E aí quando você vê pessoas compulsivas, olha que interessante, quando você vê pessoas compulsivas, com obsessão e compulsão, que eu falo alimentar, bebida alcoólica, algum tipo de compulsão, é porque ela tá presa ali na sua fase dos seus 2 a 3 anos, que foi na fase anal, que foi o que eu comentei da Carol Conká. Ela ficou presa ali na sua fase de 2 a 3 anos. Então ela tem uma capa de adulta, ela hoje, né, deveria ser uma adulta, mas ela é totalmente imatura, presa ali na sua fase de 2, 3 anos. Então tudo absolutamente acontece. Por quê? Porque ela não introjetou, né, no seu superego isso. E aí depois a gente vem para a fase fálica, depois a gente tem a fase da libido, a fase anal, a fase fálica, e eu anotei aqui a outra agora que eu não lembrei, que eu esqueci. Mas eu vou explicar ela certinho, direitinho, como que funciona isso. Aí eu coloquei aqui, ó, ninguém muda ninguém, qualidades nem sentimentos, desejos e aspectos físicos. No fundo, projeta nosso desconforto psíquico gerado no nosso inconsciente. Projeta o que nega em si mesmo. Com isso, ele tem um alívio no seu ego. E aí eu coloquei aqui de novo. Por que eu falo tanto de id, ego e superego? Por quê? O id é o nosso desejo mais primitivo. Então, lembrando assim, para trazer a analogia, o id é um cavalo selvagem, né? Que quer sair a qualquer custo, porque é cheio de desejos, de vontades, de impulsões. Então, é muito instintivo, nasce já com a gente. É uma pulsão que também estão aqui. São todos construídos assim quando a gente já nasce. Nas suas fases psicossexuais, a libido que é concentrada na boca, que eu acabei de falar. Que você tem o desejo de sugar, depois de morder, e aí ela desce por esfíncteres, né? Então vai descer para essa fase anal, que eu falei, para você liberar ou não a fezes, aonde você, na psicanálise, tem uma função de controle e de liberação. Então, nessa fase, a pessoa que é muito controladora, quer estar controlando o tempo todo o ambiente, onde tá as pessoas que estão, ela ficou presa nessa fase aí. Então, ela não conseguiu crescer com essa maturidade, né? Passando para as fases comuns. Se a criança cresce nessas fases comuns, de modo saudável, digamos assim, a gente começa a ter uma criança com desenvolvimento normal. Passou para suas fases, onde ela consegue ter um entendimento. E aí, raramente essa criança, ela vai ter algum problema psicológico, né? Algum tipo de transtorno. Paula, mas você está falando que metade dos 50% hoje das pessoas tem transtorno. Sim,
50% das pessoas se transformam. A gente está falando de uma época daqui para frente, aonde tem aquele ditado, né? Homens fracos, tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. E homens fracos geram tempos difíceis. E nós estamos na fase que nós estamos gerando homens fracos, que vão vir tempos difíceis. Então, sendo isso, a gente vai entrar por uma fase absurda de depressão e ansiedade. Como eu disse, vai ser a doença que vai mais matar até 2030. Então, são pessoas, são pais que não estão sabendo, né? Óbvio que todo pai e toda mãe faz de uma maneira, muitas das vezes de forma ignorante, né? Sem saber como educar, né? Ignorante na sabedoria. E aí acredita que está acertando, mas aí acaba errando, e aí acaba deixando o filho preso nessa fase aí eufálica. E normalmente as pessoas que desenvolvem depressão hoje é porque elas ficaram presas nessa fase da libido. Né? E olha que interessante, qual que é essa fase da libido, Paula? É a fase até os 18 meses, tem noção? Até os 18 meses era essa fase da libido. Então a pessoa fica muito fala, mas não fala nada com nada, uma pessoa muito deprimida, que acaba arquivando muita raiva, muita angústia, porque em algum momento da sua fase ali da libido ela não elaborou, né? Não introjetou isso de forma correta. Aí eu coloquei aqui explicando meio que por cima, assim, né? Porque eu posso fazer até uma live explicando de modo sobre como que funciona esse desenvolvimento geral. Então, falando desse id, é o cavalo selvagem, a gente fala do nosso ego. Nosso ego somos nós, né, o cavaleiro, e aí o superego seria a cela, né? Então, o superego é o que traz controle à nossa racionalidade, seria aquele conselheiro, e nosso ego seria sabendo o que é certo, o que é errado, quais são as leis, o que é permitido, o que não é. Então, fica mais fácil de vocês compreenderem, assim, do que eu explicar de modo muito técnico. E aí eu coloquei aqui que o ego, ele é construído na fase genital. Estamos construindo o nosso ego. E o nosso superego, e eu coloquei aqui o declínio do complexo de Édipo, que seria o enamoramento, né, da sexual, que a gente fala emocional. Que você tem o genitor do sexo feminino, que a menina se apaixona pelo pai, e o menino se apaixona pela mãe. E aí, na fase dos seus 6 anos, tem esse declínio, onde a criança cria racionalidade, ela vai se conhecer, ela vai saber, assim, que de fato ela é menino e a menina é menina, onde ela vai ter esse contato com o órgão genital. E aí, toda essa fase, né, ela faz esse descobrimento de que a menina, né, abre mão do pai, entende que o pai é da mãe, e vice-versa. A menina abre mão do pai, e o menino abre mão da mãe, sabe que a mãe é do pai. Então, ela entrega onde ela vai conhecer outros relacionamentos, né? De amigos, ela vai querer conhecer mais a família, ela vai se entregar mais para os outros. Eu acho que fica mais fácil assim. Então, quando introjeta a lei, o superego, que é a sede da moralidade, das nossas ideias, está internalizado isso desde a infância, o que é certo e o que é errado. Mas pode aparecer de uma forma de proibição e compulsões quando ele é introjetado. Isso acontece pelo ego da família. Por que eu falo que tudo que nós somos hoje é fruto dos nossos pais e das pessoas que nós fomos criadas, né? Que seja avô, avó, enfim. Por quê? Tudo que os nossos... Por exemplo, assim, Paula, não tenho hábito de leitura, mas eu adquiri quando eu fui na fase adulta, mas a minha família não tem esse hábito. É porque com alguma pessoa você aprendeu. Eu falo que o hábito da leitura, para mim, olha que interessante, eu tava eu acho que era não era colegial, era na 8ª série, tinha uma professora, inclusive ela é de Platina, uma cidade vizinha aqui, a Lilian, eu já comentei isso com ela. E ela todos os dias fazia ela falava assim, vocês vão ter a leitura do livro, e aí começava a ler uma página, e aí chegava na escola, ela falava assim, agora continua lendo essa outra página, Paula, e agora? Putz, eu tinha uma bronca dela, porque assim, eu tinha que ler o livro de qualquer jeito, porque ela ia fazer, né, ela ia fazer uma provinha oral, e ela começava com fulano, Maria, fala o livro X, aí Paula, continua. Então eu tinha que ler, porque senão, né, nem passar de ano, porque eu nunca fui uma boa aluna, né, de tirar 10, nada, né, eu era passar na risca, mas já tava bom. E aí, quando eu saí da escola, que foi com meus 12 anos, quer dizer, eu tinha aí meus 10 anos, ou seja, eu tava na minha segunda infância. Quando eu cheguei aí na minha fase dos 12 anos, 13 anos, eu fui pro colegial. Eu senti muita falta. Eu falava, gente, mas que engraçado, eu tô sentindo falta de ler. E foi quando eu criei o hábito. Então, por minha sorte, eu tive o hábito da leitura, né? Porque minha mãe e meu pai nunca tiveram. Porque eles também foram condicionados a isso. Hoje, meu pai tem o hábito da leitura, de ver tanto eu ler. Camila lê também. Minha mãe também chegou um livro meu essa semana. Deixa eu pegar para ler. Haja visto que eu tenho mais o hábito ainda, porque eu estudo com isso, né? Então, eu acabo lendo mais. Mas o hábito se cria com seus filhos da infância. Você é o que você
projetou lá, que você foi projetado da sua infância, você está projetando hoje. Então, essa fase, assim, é extremamente importante. Então, quando eu falo aqui que o superego nosso é construído no seio familiar depois dos 6 anos, que isso é introjetado dentro de nós. Aí eu coloquei aqui uma neurose obsessiva compulsiva de medo e neurose de adoecimento. Isso acontece na nossa fase do superego. Esses mecanismos de defesa fazem com que não temos uma personalidade muito fragilizada, né? Então, a pessoa é muito vitimista ou a pessoa é muito perseguidora. O nosso mecanismo de defesa vem para combater isso, para que a gente não seja tão frágil. Por isso que eu disse que não existe personalidade forte, não existe personalidade fraca, existe personalidade. Ah, fulano tem uma personalidade mais forte, então fulano é mais chato. Ah, fulano tem uma personalidade melhor, então ele é mais bonzinho, tá? Então, não existe esse do forte ou do fraco. As pessoas que têm o id muito funcional são imaturas. Então, a gente pega assim, esse mecanismo de defesa faz com que nós não temos uma personalidade muito fragilizada. Pessoas que não introjetaram seu superego, né? Então, a família, de repente, não introjetou isso na criança. Ou na sua fase da construção do seu superego. Tinha muita discussão, muita briga. Ela vai ficar parada ali através dos seus traumas e aí ela vai começar a replicar isso na sua fase adulta em irresponsabilidades ou em depressão, pode até ser. Ai, Paula, mas aí, e essa questão que você comentou de ser na fase ali da libido, né, dos 2 ou 3 anos, é uma pulsão muito forte, mas isso não quer dizer que você não vá desenvolver, tá? Então, todo esse cuidado, né, casal que briga muito perto das crianças, eu falo que todo casal, quando vai se separar, é muito complicado, isso eu sei, mas deveria colocar a criança no psicólogo, né? Porque a criança, ela não vai fazer... Criança não recalca, porque ela não tem o que recalcar. A sua memória só vai ser construída a partir dos seus 5 anos. Mas uma criança, a gente traz ela para um cognitivo comportamental. Então, ela tem o pai e a mãe dentro de casa hoje. Aí ela vem para uma separação. Ela não tá entendendo o que aconteceu. O papai e a mamãe estavam juntos e agora não tá mais. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Então, vocês imaginam o que acontece na mente dessa criança. Aí eu coloquei, por isso não fica preocupada, né? Essa pessoa que é muito pulsional, que coloca sempre o seu id muito adiante, que todos os seus desejos sejam cumpridos, que fala uma rainha, nossa, eu preciso que ela cumpra tudo aquilo, porque senão eu não quero e tal, fala de uma pessoa extremamente imatura, né? Então eu coloquei assim, não fique preocupada com o que os outros acham sobre você, se preocupe com o que você acha de você. Então se alguém falou alguma coisa, se você se sentiu chateado, toma que é seu, tá? Então aí sim você precisa se preocupar. Me chateou. Mas fulano falou e não me chateou. Então não é seu, não é pra você. Eu coloquei o ciúmes projetivo. Todo ciúme que fala da insegurança, isso é bem interessante. Todo ciúme fala de uma insegurança da pessoa, que ela é capaz de trair. Então, toda aquela pessoa que sente aquele ciúme de forma exacerbada é porque ela tem esse desejo nela da traição e ela não tem coragem. Então, ela fica projetando isso no parceiro o tempo todo. Quais são as raras exceções, Paulo? As exceções é quando a gente fala de uma relação onde vem com várias traições reiteradas. Mas meu marido me traiu muito, então agora eu fico... Então, tudo bem. Aí você tem um histórico onde você foi sempre traída, prejudicada, e aí você causou um trauma sobre isso. Mas se você não tem um histórico disso, se você não teve o marido isso, não teve reiteradas vezes, cuidado, que isso é um inconsciente, né? O seu id fala de você, é um desejo muito primitivo seu, impulsional, que às vezes você quer, mas aí você fica, não, Paula, mas isso não existe. Tudo bem, o que eu tô falando aqui é do seu inconsciente, eu não tô falando que se você soubesse que isso é funcional e tá consciente, não era pra falar do id, né? O indivíduo se defende dos seus próprios desejos de ser infiel, imputando a felicidade ao cônjuge. O homem sempre projeta no outro aquilo que está dentro dele. Você possui uma tremenda baixa autoestima e você tem a ilusão de ser superdotado e acha que a outra pessoa precisa adequar o seu desejo. Pessoas autênticas são mais felizes, mais verdadeiras. Mas fulano fala errado. Nossa, você já prestou atenção como fulano posta as coisas e fala errado? Não tá falando do fulano, tá falando de você. Não tá falando da pessoa, né, em si. É porque você talvez queira falar como a pessoa e aí você fica preocupado o tempo todo e fica achando isso. Por isso ouvimos os termos recalcados, porque na verdade é o que ela quer ser e ela não consegue de fato, né, ser essa pessoa que ela é. Então ela fala, mas fulano é recalcada, porque assim, ela quer ser eu e não consegue. É exatamente isso, por isso que veio essa palavra do recalque. 80% falar sobre a curva da normalidade. Eu não sei se vocês viram isso, na verdade é na economia que tem essa curva da normalidade. É como se pegasse uma curva e aí eu repartisse ela em 3. Então eu pego a ponta de cá e a ponta de cá e o meio que é maior fica aqui. Essa curva da normalidade é o que acontece hoje em dia, né?
80%, 10 e 10. Então aqui a gente tem 80%, 10, 10 vai dar, né, o 100%. Esses 80% é o padrão social, o padrão que deve ser seguido. Toda pessoa que está dentro desse padrão, ela fica olhando para os 10 daqui e os 10 de lá e ela fica querendo mudar. Por que não? Porque você tem que vir para cá, porque o normal é isso que eu vivo. Você tá louca? O normal é isso que eu faço, né? Casar, namorar, casar e ter filhos. Esse é o padrão exigido. Você tem que seguir. Ah, mas eu tenho que fazer. Esse é o padrão. Então, todo mundo que está dentro dessa curva, ela quer que fica trazendo os outros. Então, assim, se preocupa com a sua vida, com aquilo que você acha de você e deixa as pessoas que estão fora desse padrão que elas cuidem da vida delas. Né, os papéis sociais, eu coloquei aqui, ó, que 50% das pessoas possuem esse transtorno mental. E no momento que é fecundado, que eu coloquei aqui, seu inconsciente já começa a ser constituído. A gravidez deve ser muito saudável. A partir de 2013 veio esse estudo da epigenética, né, que fala acima da genética. Então, não tem esse negócio, mas meu pai e minha mãe tem, tá na genética. Eu trocaria essa genética por um padrão social, tá? Mas é uma padrão, repetição familiar. Mas eu sou assim por quê? Porque você foi condicionado a ser desse jeito. Não é que a sua genética vai ter, mas meu pai teve câncer, minha mãe teve câncer, isso pode ser genético. Sabe o que é genético? O comportamento. Então, assim, pessoas que né, têm o histórico de câncer é porque ela guarda muita mágoa dentro dela. E a mágoa é mãe da raiva, né? São pessoas instituídas de muita raiva, muita dor. E isso acaba. Lembrando que toda doença começa aqui para depois ir pro corpo, tá? Então, quando a gente fala disso, e aí eu fui criado, né, dessa maneira, sobre pressão, sobre instituir muita raiva das pessoas, guardar isso e não pôr para fora, não ir para uma análise, não ir para uma terapia, eu acabo condicionando a também ter isso dentro de mim. E aí a chance de eu desenvolver também um câncer é muito maior do que outras pessoas. Então, já fica mais fácil da gente saber sobre isso, né? Que a epigenética, a partir de 2013, mostra que mudar os nossos comportamentos, a nossa saúde, o que nós comemos, o que nós fazemos, já é um padrão que você pode ter uma crença quebrada muito grande ali. Aí eu coloquei aqui, ó, você não dá conta de ver a firmeza do outro porque as pessoas são muito frágeis. Quando ela é muito vítima e dói, toma que é seu. Não existe essa de personalidade forte ou fraca. Se a pessoa te ataca e você sente, o problema está em você. Lembrando, a gente não muda os mecanismos de defesa, a gente resolve esses mecanismos de defesa. E eu quis, né, colocar uma frase de hoje aqui, que a felicidade é um problema individual. Aqui nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar por si tornar-se feliz. Né? Freud fala isso. Então, o que é do outro deixa com outro, as experiências vividas dele é dele, os conselhos é legal, tudo bem, eu acato, eu aceito, mas essas são suas experiências, deixa eu viver as minhas experiências. Então, é bem interessante isso.